Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus: Qual de vós me arguirá de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não acreditais em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se vós as não ouvis, é porque não sois de Deus. Responderam então os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós com razão que tu és um samaritano e que tens o demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, ao contrário, honro meu Pai. Vós é que me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem tome cuidado dela e fará justiça. Em verdade vos digo: quem guardar a minha palavra não verá a morte eterna. Disseram-lhe por isso os judeus: Agora é que conhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu e os profetas, e tu dizes: Quem guardar a minha palavra nunca saberá o que é a morte eterna. Porventura és tu maior que nosso pai Abraão, que morreu, e os profetas também morreram? Quem pretende ser tu? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, não é nada minha glória. Meu Pai é que me glorifica, aquele mesmo que vós dizeis que é vosso Deus. Contudo vós não o conheceis, eu sim o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, se inspirou por ver meu dia. Viu e disse-lhe, e ficou cheio de gozo. Disseram-lhe então os judeus: Tu ainda não tens 50 anos, e vistes Abraão? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus encobriu-se e saiu do templo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Merece que seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no primeiro domingo da Paixão. Este domingo, a partir então, deixamos um pouco de falar tanto da nossa própria condição de pecadores, e deixaremos tanto de falar somente da atrição, do medo do inferno. Deixaremos tanto de falar do medo de perder o céu, do medo de ser reprovado, do medo de perder tudo. Deixaremos tanto de falar das coisas que competem a nós como pecadores e cristãos. Começaremos agora a falar um pouco mais e aprofundadamente da paixão do Senhor, que mereceu-nos o céu, que nos livrou do inferno e que nos deu todos os bens, que nos deu a dita de ter o nome de cristãos. Pois bem, nosso Senhor neste Evangelho de hoje nos fala claramente da virtude da fé. A fé é uma virtude que ela é racional, não que ela está abaixo da razão e muito menos que ela é subordinada à razão. Ao contrário, a fé está sobre a razão e regulamenta aquilo que a razão pode acreditar e rechaça para longe de si aquilo que deve a razão reprovar. Quando chega-nos uma pessoa diante de nossa porta e diz-nos: meu nome é fulano de tal, tenho tantos anos, meu RG é tal, meu CPF é tal, meu número de telefone é tal, moro em tal lugar, nasci em tal estado, meus pais são fulano e cicrana. Então nós temos que crer nele por testemunho daquilo que ele fala de sua boca. Eis o que vem nosso Senhor a ensinar-nos. A razão humana é débil. Nós não podemos conhecer tudo. E mesmo que conhecêssemos muitas coisas naturais, não seríamos capazes de conhecer aquilo que é sobrenatural. Dos homens sábios, um dos mais sábios foi Aristóteles. E, no entanto, por sua própria sabedoria, não chegou a conhecer aprofundadamente as coisas divinas, mas chegou a somente a conhecer que há um Deus. Mas pela sua própria sabedoria, descobriu que o Deus é um Deus distante, longe de nós, e que muitas vezes não vai ensinar-nos, não vai vir até nós, não vai perdoar nossos pecados. Este Deus que Aristóteles conheceu
é um Deus desconhecido e distante. Eis que então, por misericórdia e bondade divina, eis que o próprio Deus desceu do céu à terra e começou a ensinar-nos: eu sou Deus, me encarnei no seio de uma virgem, como disse a vossa profecia, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Eis que este mesmo Deus deu testemunho de si, deu testemunho do paraíso, deu testemunho de como a lei deveria ser cumprida e qual o verdadeiro preâmbulo da lei, deu testemunho de todas as coisas. E eis que nós, muitas vezes, não lhe damos fé. Assim como aqueles judeus ímpios, aqueles judeus que não queriam acreditar mais do que no próprio umbigo, e achavam que a lei era o que bastava, e que o Messias deveria vir somente como operário da lei, e não para dar à lei verdadeiro cumprimento. Vemos então que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus deu-nos testemunho da fé, testemunho do que devemos crer, testemunho não somente com palavras, mas também com obras. O que fez nosso Senhor em seus 33 anos de vida nesta terra? Curou enfermos, deu vista aos cegos, deu ouvido aos surdos, deu fala aos mudos, expulsou demônios, curou, limpou os leprosos, curou doentes, e fez tantos e tantos milagres, que é indescritível aquilo que nós devemos àquele Deus que veio até nós, não somente por Ele mesmo, mas depois por todos os seus santos que vieram depois dele. São Pedro, que curava os enfermos somente com sua sombra. São Vicente Ferrer, que ressuscitou um morto. E enfim, quantos santos, quantas santas vieram, deram testemunhos desse mesmo Deus, desse mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nós fechar nossos corações, não podemos nós fechar nossos entendimentos a acreditar nesta fé inviolável de nosso Deus. Seríamos por isso hipócritas. Hipócritas são aqueles que, conhecendo a verdade da lei, conhecendo a verdade dos profetas, conhecendo tudo aquilo que vem de Deus, não querem crer em Deus. E portanto, é por isso que nós estamos aqui a voltar a pregar tudo aquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, pregou, ensinou e conduziu-nos no caminho da verdade. Nosso Senhor que tinha autoridade, e nós que pegamos de sua autoridade para ensinar. Pois bem, por que é necessária essa virtude da fé, ainda mais em nossos tempos tão conturbados, neste tempo de apostasia, neste tempo de mundo moderno, onde os homens, no lugar de crer em Deus, creem somente em seu próprio umbigo, creem somente em sua própria vontade, creem somente nos avanços da ciência, creem somente na medicina, que está cada vez mais deplorável, creem somente nas aulas de geografia, de história, que muitas vezes falsificam documentos atrás de documentos, e no final das histórias acaba que tudo fica falso. Creem somente nas aulas de psicologia e psicanálise, que na verdade nada creem no homem, nada sabem do homem, mas somente inventam coisas para que o homem creia. O que diremos nós destes tempos em que o homem esqueceu tudo aquilo que vem de Deus? Que os homens precisam mais do que nunca da fé. É muito fácil para nós crer num Deus que está presente conosco, que é visível e que, portanto, não tem nenhum esforço de nossa parte para crer. É muito fácil para nós crer num Deus, acreditar num Deus, acreditar num Deus que está ali presente, operando milagres dia e noite, que faz fogo descer do céu e que faz águas inundarem o mundo, que faz as coisas, o mar se abrir em duas partes. É muito fácil. E os judeus ainda assim não creram. É mais difícil e mais custoso crer num Deus que se aniquilou e que sofreu morte ignominiosa por nós. Crer num Deus que tomou vida como a nossa, padeceu os tormentos que nós padecemos, padeceu as tentações que nós sofremos. É muito difícil para nós crer num Deus que durante 33 anos
encontrou pouquíssimos momentos de alegria neste mundo, encontrando somente no lugar tristeza e desolação, tristeza por parte dos pecadores que não paravam de ofendê-lo, tristeza por parte daqueles que ele havia ensinado e, no entanto, não obedeciam, tristeza por parte dos apóstolos que o abandonaram, tristeza por ter morrido na cruz, aniquilação total de si mesmo, até a última gota de sangue, não havia mais nada dele mesmo. Tudo isso é muito difícil de crer que este homem de fato é um Deus. Devemos nós acreditar em Deus somente pelo testemunho de que Ele nos deu. Acreditar em Deus porque Ele de fato veio até nós. E se Ele se aniquilou, é porque havia dito que havia de o fazer. Cumpriu-se, passo a passo, todas as coisas que Ele nos ensinou, desde seu Antigo Testamento. Cumpriu-se, passo a passo, tudo aquilo que Ele mesmo disse durante seus 3 anos de vida pública. Cumpriu-se, passo a passo, tudo aquilo que Ele fez e ensinou. Portanto, é por isso que nós devemos crer. Não devemos crer somente no momento de alegria, de exultação. Não devemos crer somente no momento de entrar com os ramos na igreja, cantando Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Devemos crer mais ainda na sua paixão. A entrada triunfal é só um momento. A sua morte dura até hoje no santo sacrifício do altar. E, portanto, devemos crer em nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu testemunho inviolável de sua verdade, de sua própria constância, de sua inviolabilidade. Devemos crer em nosso Senhor Jesus Cristo por ser Ele quem é e por sermos nós quem somos, criaturas, incapazes de conhecer a verdade por nós mesmos e acreditar então naquele que vem e que é muito mais do que nós. Esta fé, ela é a raiz, é o fundamento, ela é como que a seiva que dá a vida à caridade. Muitas almas buscam falsas religiões, espiritismo, protestantismo, maçonaria, judaísmo pagão, vamos dizer entre aspas, o próprio paganismo, porque dizem que ali vão fazer caridade, vão ajudar o pobre, vão fazer alguma coisinha dessa. Mas na verdade isso não é verdadeira caridade. Não há verdadeira caridade fora de Deus. E não há Deus se não há fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que quer fazer caridade tem que crer em Deus, tem que buscar Deus, tem que amar Deus primeiramente. O nosso próximo, aquele pobrezinho que está ali na terra, servindo ali para nós como exemplo para Deus, só pode servir de exemplo de fato para Deus se ele também busca Deus. Portanto, não adianta a nós nesta terra buscar fazer caridade ao nosso próximo, tendo como fim o nosso próximo. Não adianta buscar nesta terra fazer as coisas sem a fé. A fé sem obras é morta, mas as obras sem fé é inexistente. Não existe caridade. Podemos ter no máximo um pouquinho de filantropia, um pouquinho de amor ao homem, mas de que adianta amor ao homem se não se ama ao Deus? De que adianta amar o homem nessa terra e não se amar a Deus? Não servir-se a Deus? Não se buscar a Deus? É como se fosse nada. É como se fosse um vento que sopra e que não faz de verdade nada a não ser soprar. Um vento que sopra à toa não pode insuflar uma vela. Ao contrário, se o vento sopra ao contrário, os navegantes de um barco devem abaixar a vela e começar a remar por conta própria, porque afinal de contas, o vento vai levar-los ao caminho errado que eles não querem seguir. Portanto, se nós queremos verdadeiramente obras que deem substância, que deem conduta para nós, se nós queremos nesta vida agradar de fato a Deus, fazendo de fato verdadeira caridade,
devemos nós, em primeiro lugar, crer naquilo que Deus nos revelou e não naquilo que nós queremos crer em Deus. Devemos crer em nosso Senhor Jesus Cristo e naquilo que Ele nos ensinou e não no que nós queremos crer de Jesus Cristo. Não podemos ser loucos como os protestantes judeus que creem no Messias diferente daquilo que Ele mesmo nos revelou, mas devemos crer no Messias que Ele mesmo revelou e devemos crer no Messias que a igreja guardou como um depósito desta fé inviolável até os dias de hoje. Rezemos, busquemos a verdade, conhecereis a verdade e ela que vos libertará. Somente a verdade, somente Jesus Cristo nosso Senhor, pode ensinar-nos o que devemos crer e o que devemos fazer. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.